Do livro Renúncia, primeira parte, capítulo 2, Anseios da Mocidade. No dia 7 de junho de 1662, Paris em peso não comentava outro assunto senão as esplêndidas festas populares do Carrossel, que Luís XIV havia improvisado em frente às Tulheiras. Dizia-se que o rei estava perdidamente apaixonado por Louise de La Vallière, e a festividade não obedecera a outro motivo senão homenagear a favorita, não obstante a reserva com que ambos se entregavam ao culto das relações afetivas. As 2 noites precedentes haviam assinalado ruidosas alegrias populares e animadas reuniões elegantes nos salões mais ricos da corte. Grande massa de forasteiros invadia os hotéis, principalmente as famílias abastadas, procedentes do norte e das cidades vizinhas, atraídas pelo espetáculo inédito do grande feito. Dizia-se que o soberano mostrava-se agora mais acessível e generoso. Paris estava farta de guerras externas e recordava-se com temor das gigantescas lutas internas pelas atividades da Fronda. Terminara o período de influência do cardeal Mazarini e o espírito popular banhava-se nos boatos de elevadas perspectivas e supremas esperanças. A cidade inteira aguardava ansiosamente largos benefícios públicos e novas instituições. Na tarde desse dia, a alegria geral compartilhando a alegria geral, 2 jovens passavam de carro nas imediações da porta de Saint-Denis, entre os enormes movimentos da antiga ville, comentando as deliciosas emoções da véspera. A viatura, muito leve, seguia harmoniosamente o trote de soberbo cavalo normando, cujas rédeas eram manejadas com maestrias por Cyril Davenport, tendo ao lado a jovem Susana Duchesne, sua prima, graciosamente trajada ao sabor da época. O pequeno veículo tinha o interior ornado de soberbas azaleias, colhidas pela jovem num jardim de Montmartre. O jovem par havia empreendido a excursão desde o meio-dia. Susana visitara 2 famílias importantes de suas relações, buscando rever antigas amizades. Entregara-se às mais alegres expansões junto do primo, que, embora correspondesse fraternalmente às suas manifestações afetivas, denotava agora preocupação inabitual, enquanto a jovem tagarelava, obedecendo aos costumes e caprichos de futilidade de todos os tempos. Não concordei com os adornos escolhidos para os salões de Madame de Choisy. A festa perdeu muito com aqueles enfeites coloridos e esvoaçantes. Não reparei bem, respondeu Cyril, mergulhado noutras reflexões. Fiquei cansadíssima de tanto ouvir confabulações atinentes à vida alheia. Sou avessa à maledicência, mas, como sempre acontece, não podemos ficar indiferentes aos eventos do ambiente social. Por isso mesmo, estou ansiosa de regressar à nossa paz de Blois. E como o primo não respondesse muito vivaz à palradora, continuou. Já sabes como se processou a aventura amorosa do rei? Não. Luís tem uma nota do autor. Luís XIV não havia destacado a humilde descendente dos Leblanc entre as mulheres que frequentam a corte, mas o fato é que começou a dispensar muitas simpatias a Henriqueta, a segunda nota do autor. Henriqueta Ana de Inglaterra, nota de Emmanuel. Iniciaram-se os idílios carinhosos, mas a cunhada tratou de salvaguardar quanto antes a sua reputação de honestidade e começou a encontrar-se com o rei em companhia de Mademoiselle de La Vallière,
que era, então, do grupo de damas do seu séquito. Desse modo, afastava qualquer suspeita direta. Contra qualquer impressão menos digna, poder-se-ia dizer que Weasley frequentava o ambiente doméstico não com o propósito de avistá-la, mas para encontrar-se com a pobre menina. Foi nesse jogo que apareceu a mortificante situação de Henriqueta, que Henriqueta não poderia esperar. Depois de breve gargalhada irônica, Susana rematava o comentário impiedoso. Luís apaixonou-se desvairadamente e temos agora o escândalo que constitui o prato do dia para a voracidade das más línguas. Não conhece todos esses detalhes porventura? Ah! Exclamou o jovem Davenport, revelando o propósito de modificar os rumos da conversação. O que não ignoro é que o soberano é casado com a rainha. Ora, ora, a pobre dona do cetro é apenas uma vítima da política espanhola. Observando, todavia, que o rapaz se calava, Susana timbrou outra tecla das críticas sociais para chamar-lhe a atenção, dizendo: Reparaste a Henriqueta lá no baile? As suas convidadas estavam escandalosamente vestidas. O moço fez um gesto de enfado e replicou: Quase não me detive no exame dos trajes. Entretanto, dançaste todos os números. Renovando a apreciação acerada, prosseguiu: Henriqueta coloca em dificuldade a todos nós que temos alguma ligação com as ilhas. O que posso afirmar é que seu temperamento seria outro se tivesse alguns princípios da educação irlandesa. Mas a pobre princesa muito sofreu na infância, atarou Cirilo, advogando-lhe a causa. Essa circunstância, contudo, não deveria ser uma razão para conduzi-la a tantas leviandades. Julgo que o sofrimento deve servir para temperar o caráter de outro modo. Todavia, observou o rapaz, ela é atualmente casada. A análise de suas atitudes deve ser tarefa privada do marido. Ora essa, e supões acaso que Monsenhor Filipe, nota do autor, Filipe de Orleans, irmão de Luís XIV, nota de Emmanuel, está aparelhado para impor-lhe a educação espiritual de que precisa? Quem sabe? Esta resposta, dada em um tom de profundo desinteresse, desautorizava qualquer discussão nesse particular. Reconhecendo-o, Susana fez longa pausa e absteve-se de novos comentários. A elegante viatura voltou do seu longo trajeto. Dirigiu-se para a rua Bariler, na ilha, onde estacionou por minutos à frente de uma casa comercial e depois tomou rumo da antiga rua de Saint-Denis, levado ao trote do magnífico animal. Decorrido algum tempo, a moça retomou a palavra, dando conta da sua inquietação feminina. Não desejarias ir conosco mais logo ao teatro de Petit Bourbon? Não. Hoje não me sinto disposto a aderir ao programa do Sr. Moliner. A carruagem aproximara-se da velha ponte de São Miguel sobre um braço do Sena. O crepúsculo ia um tanto adiantado, mas estava embalsamado de perfumes primaveris. Ventos suaves farfalhavam a copa florida de duas grandes árvores próximas. Impressionado, talvez com a sugestiva beleza da tarde que se vestia no imenso anil do céu, o jovem Davenport fitou a companheira com expressão diferente e falou: Susana, tenho a alma de tal modo repleta de sensações ignoradas para mim que muito desejaria abrir o coração a quem me compreendesse. Não quero, porém, comentar os assuntos da corte nem do teatro. Necessito de palestra espiritual que traduza o que sinto, encontrando quem me entenda. Que me interessa o desvio do rei ou a comédia que conquista a atenção dos mais fúteis? A companheira ruborizou-se. Apertou disfarçadamente o seio, onde o coração batia descompassado. Há quanto tempo esperava aquele minuto adorável que lhe permitisse examinar com Cirilo a intensidade do seu afeto. De muito cedo, habituara-se a admirá-lo como a personagem dos seus sonhos de mulher,
E não era segredo em família o projeto de uma união pelos elos conjugais. Ambos haviam nascido na Irlanda, mas sua mãe, que era francesa, obrigara o genitor a transferir-se para o país de origem havia muitos anos. Susana, porém, nunca perdera o contato com a terra do seu berço. Não obstante as dificuldades naturais da época, visitava periodicamente a terra que a vira nascer. Acabava de atingir os 20 anos, enquanto Cyril orçava pelos 25. Não seria então o momento azado para realizar o sublime ideal? É verdade que sempre aguardara ansiosamente do primo as primeiras declarações de amor, a fim de entreter com mais segura esperança os seus deliciosos projetos de ventura. Cyril, todavia, jamais se manifestara a tal respeito. Ela sabia, contudo, justificar-lhe as reservas expansivas pelas singularidades de temperamento que o caracterizavam. Embora jovial e sincero, enérgico e impulsivo, era muito discreto nas questões da palavra. Raramente prometia, porque após o compromisso materializava as declarações, fosse como fosse, pelo mal ou pelo bem. Susana passou em revista todas as conjecturas e julgou-se dona de uma situação favorável. Aliás, estava certa de que o primo, após desligar-se dos serviços que o retinham na Soborna, demandaria a Irlanda, onde a família o aguardava cheia de esperança para os enormes trabalhos da propriedade rural de que seus pais e irmãos se mantinham. De olhos fulgurantes, a jovem respondeu entre satisfeita e comovida. Acaso poderia supor que te não compreendo? Fala, Cirilo. Não desejarias gozar um pouco dessa amenidade vespertina? Paremos o carro, sentemos ali perto da ponte alguns minutos, vendo deslizar as águas mansas. O rapaz obedeceu sorridente e satisfeito. Abrigou a carruagem num posto próximo e, dando o braço à companheira graciosa, dirigiu-se para os bancos de pedra que se localizavam nas extremidades da construção muito antiga. Tinha os olhos escuros, mergulhados numa onda de paixão dominadora. Susana disse, tomando-lhe a destra em atitude fraternal, como quem busca um refúgio. Nunca experimentei no coração o que sinto agora. Minha alma está cheia de sonhos e esperanças sublimes. Ah, o amor é o generoso vinho da vida. A jovem fizera-se muito pálida. Deveria ser aquele o minuto decisivo do seu destino. Certamente Cyril lhe revelaria os propósitos mais íntimos, falaria do sonho dourado, de suas esperanças de moça. Casar-se-iam muito breve, buscariam a felicidade, abandonariam a França pela Irlanda, a fim de cultivarem a aventura conjugal no âmbito de cariciosas tradições familiares. Mergulhada em formosas visões, seus olhos brilhavam de intenso júbilo, enquanto o jovem Davenport continuava. Edificar um ninho doméstico, ter filhos que nos acariciem e garantam a aventura, não será o ideal mais nobre da vida? Susana Duchesne apertou-lhe a mão com mais carinho, desejou com ânsia enlaçar-lhe o busto, no impulso de sua afeição desvairada, beijar-lhe repetidamente a formosa cabeleira. Sentia-se estonteada de alegria e de esperança, mas ainda não havia acordado de sua visão fantástica quando ele perguntou fraternalmente, depois de uma pausa mais longa. No entanto, dar-se-á que ela me corresponda com igual paixão? Ela? A pergunta vibrou estranhamente aos ouvidos da jovem, que se esforçou por dominar as primeiras impressões de assombro. Outra mulher, então, disputava com ela o mesmo sonho de amor? Monstruoso ciúme corrompeu-lhe as emoções mais gratas. O coração fechara-se de súbito. Não suportaria semelhante afronta. Lutaria pela posse de Cyril até ao crime ou até à morte. Para isso, seguira-lhe os passos como sentinela fiel desde a infância, e aos seus olhos o título de esposa deveria pertencer-lhe como patrimônio inconteste.
Verificando, contudo, que o primo observava com estranheza a demora da resposta, cobrou alento em situação tão difícil e replicou: Ela? Ignoro a quem te referes, querido. Explica melhor para que te possa compreender. Madalena Villamil, esclareceu o rapaz arroubadamente. Ah, agora tinham na modulação daquelas duas palavras a chave da questão que se lhe figurava aos olhos um profundo enigma. Identificar a grande e natural inimiga. Não lhe perdoaria nunca. Subjugada por enorme desespero íntimo, recordava que fora ela própria quem apresentara ao primo a jovem amiga em vésperas das famosas festividades parisienses. Notou que ambos haviam demonstrado recíproco interesse, que desde então palestravam animadamente em todas as oportunidades e, contudo, jamais pudera imaginar a possibilidade de uma aproximação afetiva de tamanhas consequências. Somente aí percebeu o interesse de Cirilo pela companhia de Madalena nos bailados da véspera. Tinha a impressão de ainda estar vendo com aquela atraente fantasia espanhola que chamara a atenção de pessoas eminentes na corte. No quadro da imaginação superexcitada, não mais a considerava associada fraternal de passeios e diversões, mas adversária perigosa que urgia afastar do caminho. Conhecera numa visita que Madalena fizera em companhia do pai, velho fidalgo espanhol arruinado, ao formoso e tradicional palácio da antiga corte francesa em Blois. Simpatizara com seus dotes de inteligência e com as maneiras simples que lhe assinalavam as atitudes. E seu genitor, Jacques de Chêne, Davenport, manifestara pela jovem espontânea admiração e sincera amizade. Não somente pelas afinidades naturais, mas também no intuito de agradar o coração paterno, dedicado e carinhoso, Susana afeiçoara-se a Madalena com singular interesse. Ela e sua irmã Carolina, nas constantes viagens a Paris, visitavam-na frequentemente em sua residência de Santo Honorato e sentiam prazer na sua companhia alegre e inteligente. Desde aquele instante, porém, a moça Villanil estava condenada à sua aversão cruel. A amizade nobre convertia-se em ódio instantâneo e perigoso. É verdade que Madalena não podia saber das cogitações do seu íntimo, mas Susana não conseguia deter a onda de pensamentos ultrizes que, num instante, lhe invadiam a mente, apossando-se impiedosamente do seu coração. Não toleraria tal preferência do primo, mesmo porque lhe doía na alma como insulto feroz. Recordas acaso daquela verdadeira melodia aragonesa de Mademoiselle Villanil que Mademoiselle Villanil executou ao cravo com tanta graça? Perguntou o jovem, alimentando as próprias reminiscências.